dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora alvirrubra. Gostou da animação? Isso é o corneta, mas assim, a gente é gente, né? Não tem como a gente ficar fazendo voz triste, voz de puta o tempo todo. Né? Voz de puta que eu digo é voz de quem tá encaralhada, certo? Pra deixar bem claro. Uma coisa só a dizer aqui, eu tinha várias coisas para dizer, mas aí Guilhermo Paiva fez o favor de apagar a minha pauta nos últimos minutos do jogo. E eu tenho uma coisa importante para dizer que é: eu amo o Náutico. Eu amo demais. Eu amo o Náutico, eu amo o Náutico. Batata. Isso é uma passagem importante e que significa muito pra gente. Eu amo o Náutico, eu amo demais. Boa noite, Caio César. Todo mundo comigo! Na união dos tons da cor que é mágica, nasceu a força e a raça. Vermelho escuro de luta, vermelho claro de paz. Quem ama não esquece jamais. Isso aí, gente, é uma adaptação do hino que eu estou fazendo, porque é assim, estamos felizes. Eu dei uma mãozada no teto aqui de casa e caiu um bocado de negócio em mim, que eu vou ajeitar amanhã, se tudo der certo, quando eu estiver mais tranquilo. Mas a gente não pode deixar de ser corneta nunca. E a minha corneta vai para uma experiência social que eu tive com os meus amigos aqui em terras imperialistas, terra de gente safada, porém terra de não menos torcedores do Náutico, porque aqui todo mundo é Náutico. O Náutico que vence, o Náutico que dá-lhe lapada, né, em campeão brasileiro como fez hoje. No entanto, nós temos uma crítica a fazer, né? Nós sempre temos, na verdade, né, várias críticas a fazer. No entanto, hoje eu me deparei com uma questão muito séria, porque os meus amigos norte-americanos que abraçaram a causa do Náutico, que torcem pelo Náutico, que são, eu vou falar, Team Blue, né, que são torcedores do Clube Náutico Capibaribe, eles não reconhecem o Náutico de vermelho e branco. Eles só conhecem o Náutico de vermelho escuro com vermelho claro, porque o Náutico não joga mais de vermelho e branco. Nós não jogamos mais de vermelho e branco. Mas hoje, embora jogando de vermelho, a gente ganhou. Bom momento para você que está nos ouvindo agora. Saudações alvirrubras. Amigo tricolor, você está na Série C, você é líder, mas no final vai acontecer o que aconteceu com o Salgueiro. Amigo torcedor do esporte. Só tenho isso a dizer. Boa noite, bom momento para todos. Caio Feitosa, boa noite. Bom momento a todos. Saudações alvirrubras. Guilhermo Paiva marcando gols. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de tomar uma, dia de greia. Sextou. Hoje ninguém me acha, celular descarrega. Todo trabalhador, quando ia sair do trabalho às 5 da tarde no pré-jogo, ele ia para aquele barzinho de junk box, escutar aquele breguinha, tomar aquela cerveja de pré-jogo, né? E aí ele ia botar provavelmente o DVD do Conde Sobrega, que tem aquela música. E pra você que merece a taça, parabéns pra você. Muitas felicidades. Para comemorar a primeira vitória do Tiba do campeonato, 5 jogos sem perder. Naquele momento, a gente ter um treinador de verdade faz muita diferença, viu? Por enquanto é isso. Eu gosto porque Caio sempre desativa o microfone na hora que ele ainda não concluiu a fala. Perfeito. Fica uma marca registrada. Marcelo Falcone, boa noite, meu amigo. Bom momento. Mais uma noite de futebol e pandemia. Só que dessa vez a gente venceu, né? A gente lamenta todas essas mortes, mas cada um usa o ópio que tem, né? E vamos lá do futebol. Falcone que tá hoje num cenário darkness. Tudo no escurinho. Tá ótimo. Dá pra ver a carinha dele. Ele com o seu animal de estimação de sempre. Um cigarro no bico. Hoje é dia 28 de agosto de 2020. Estamos vivendo a pandemia da Covid-19.
São exatamente 23h48 da noite, gravando exatamente e, como sempre, após o jogo, né? A gente tem hoje 119.594 mortos por Covid-19 no Brasil. São Paulo lidera o ranking de mortos, né? Depois a Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais. Não, desculpa, eu vi errado. Eu vi o número de casos, não o número de mortes. O ranking é de São Paulo, seguido do Rio, Ceará, Minas Gerais e Bahia. Enfim, vamos seguir, né? Eu sempre reitero isso. Somos seres humanos cheios de contradições. Eu queria muito não estar ligando para o futebol nesse momento, porque temos muito mais coisas para se preocupar. Mas eu sou um amante do futebol, assim como meus amigos estão aqui, e temos contradições que é exatamente conseguir acompanhar o futebol e ficar feliz com a primeira vitória do Náutico na Série B de 2020 sobre o Guarani. O panorama do jogo é o seguinte. Vou já abrir aqui colocando a minha cornetada, né? O que eu acho, assim, e fazendo jus ao que é o programa Corneta Alvirrubra, né? Que apesar dos pesares, temos absolutamente tudo e muito que cornetar. O Náutico é um time que no papel e na prática não é um time de Série B. Eu enxergo o Náutico como um time campeão de Série C, certo? Eu estava comentando no grupo, que eu tenho com os meninos que estão aqui também, e outros amigos e amigas, que todo o elenco do Náutico hoje, que é titular na Série B, é um bom banco para a Série B, né? É um bom banco. Não é um time titular, é um bom banco. E Caio fez ponderações importantes, que são as de que nem todo mundo é um bom banco, né? A gente tem pessoas como o próprio Marcão, Lombardi, Josa, que tá no DM, né? Mas também é um jogador do Náutico, que nem banco para a Série B serviria. Então, assim, hoje eu enxergo, e continuo mantendo a opinião de que da Dalpozo não dava mais, mas hoje eu enxergo que o problema não é técnico, sabe? Não é técnico do comandante, do professor, é técnico dos próprios jogadores. O Náutico tem um elenco de Série C, a gente precisa avançar, não dá mais, certo? O William Simões, que hoje foi até bem na partida, ele tem limitações claras. O Guarani dava o campo esquerdo pra gente no primeiro tempo, fácil. Se a gente tivesse um lateral esquerdo 3 centavos melhor do que o William Simões, a gente tinha aberto o placar muito mais cedo e conseguido uma vitória muito mais fácil. Então é isso, assim, a finalidade de tudo que eu quero colocar é isso. Veja, porque eu hoje, Alice, eu tenho 25 anos, porque eu não me candidato ou almejo, assim, é uma coisa meio improvável, né? Mas vamos supor aqui um cenário. Porque eu não almejo hoje um cargo numa diretoria, numa presidência, porque eu sou torcedora. Eu vou fazer escolhas de torcedora. O Náutico tem que ter escolhas profissionais, não é de torcedor, na emoção, certo? Então, o que parece é que essa diretoria de futebol faz escolhas de torcedor. Torcedor não é para ser presidente do clube nem diretor de futebol, não. Abre aspas aqui, eu acho importante falar. Aspas não, parênteses. Torcedor que tem a maturidade suficiente para entender que ele tem que dividir a profissão dele do ser torcedor ou torcedora. É diferente. Então, hoje eu não entraria em nenhum cargo do Náutico porque eu não me acho qualificada, porque eu ia fazer decisão de torcedora. E a gente tem que ter profissionais para exercer o trabalho de diretoria de futebol e de presidência, certo? Então, as renovações do elenco do Náutico são de Série C. Somos um time de Série B. A gente tá formando elenco para quê? Para brigar para não cair? Isso é ridículo. Certo? Então, fechando aqui minhas colocações, vou dar a escalação e abrir para os amigos fazerem os comentários que eles acham pertinentes. Não coloquei comentários positivos, porque eu acho que não cabe. Eu acho que nossa situação é muito mais preocupante do que animadora. Embora a gente também tenha direito de ficar animado, né? Depois de tanto tempo, eu finalmente vou finalizar um programa colocando um placar positivo para o Náutico. O Náutico foi hoje com 12, Marcão no gol. 2, Hereda, do lateral. Rafael Ribeiro, 30. Fernando Lombardi, 25. William Simões, 6. Matheus Trindade, 39. Raul, 98. Jean Carlos, 10. Jorge Henrique, 23. Eric, 33. E Salatiel. Substituições, Brian no lugar de Hereda, que, assim,
Brian é um cara extremamente limitado, né? E Hereda vem em fase de declínio absoluto, assim, não joga futebol mais. Eric Daltron, no lugar de William Simões, saiu machucado e provavelmente vai ficar um bom tempo fora pela condição dele pós-jogo. Jonathan, que finalmente voltou no lugar do Matheus Trindade e já deu uma estabilização ao meio da gente. Não sei o que os meninos já acham, mas eu avalio assim. Paiva no lugar de Jorge Henrique, que mudou o panorama do jogo, né? E tô bem ansiosa para ver Paiva e Chiesa jogando juntos. E Eric e Thiago no lugar de Eric. Sinceramente, minha gente, eu em vários momentos do jogo esquecia que Thiago estava ali. Então é um jogador que apagado não, a porra. Então, vou fazer aqui na ordem meio embaralhada. Caio Feitosa, o que foi esse jogo de hoje? Quais são as suas avaliações? Animação, né? Porque finalmente uma vitória, mas também preocupação, porque a gente precisa ser pé no chão sobre como está o Náutico nesse tempo. Queria que você colocasse aqui as suas avaliações pertinentes, como sempre. Olha, veja só, eu acho que o Náutico, com o Gilson Kleina, ele está deixando escancarada quais são as deficiências do time. Por quê? Porque como o time está bem treinado, ele está deixando o time do Náutico bem treinado, evoluindo nesse sentido tático, nesse sentido coletivo. E aí, quando você melhora no coletivo, a sua deficiência individual ela é escancarada. Não tem jeito, ele não vai fazer Lombardi virar jogador, ele não vai fazer Ribeiro virar jogador, ele não vai fazer Trindade jogar bola, ele não vai fazer Marcão virar goleiro, ele não vai fazer Thiago deixar de chupar sangue, ele não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então ele escancara quais são as deficiências individuais do Náutico, simplesmente porque ele faz o que dá para um treinador fazer com esse time. Porque ele, em uma semana de treinamento, viu que o Náutico não cabia para jogar naquele esquema idiota de ponta que Dalpozo fazia, onde os pontas só faziam marcar lateral, quando pegava a bola não tinha o que fazer, porque não tinha qualidade, porque não tinha nem condição de atacar. Então só era desastre. Ele já conseguiu enxergar que o elenco não dava para isso, botou aquele bom e velho feijão com arroz, o 4-4-2, estava fazendo saudade, inclusive, de ver o Náutico nesse esquema, porque tanta invencionice, tanta coisa de pagar de moderno, de leitor de livro de Guardiola, para botar 4-2-3-1, 4-1-4-1, ponta não sei das quantas, ponta para marcar lateral, volante que tem que subir, goleiro que tem que jogar com o pé e não sei o quê. O camarada foi simplesmente meter um 4-4-2, a moda antiga mesmo, estilo anos 90, e deu certo. Porque às vezes o simples é mais eficiente. E ele conseguiu ser, só que aí ele realmente escancara a falta de qualidade de alguns setores, porque ele não é mágico, né? Ele não faz milagre, ele faz o time ser organizado. E aí você vê que essas peças não encaixam. Aí você pensa também no Hereda do lado direito, que pelo amor de Deus, Hereda nesse momento é uma peça nociva ao time, não é que ele está jogando mal, ele está sendo nocivo ao time do Náutico. Brian, que não é bom jogador, ganhou a posição sem fazer nada demais, simplesmente por não atrapalhar. Porque Hereda não tem a mínima condição mais. Ele foi realmente assustador dentro do jogo. E aí, nesse sentido de cornetar, de criticar, a gente tem que falar também de como essas falhas individuais que têm aparecido, né, são da má formação de plantel do time do Náutico, que é uma coisa que já é meio que batida, porque Lombardi, Ribeiro, Trindade, Marcão, esse tipo de jogador, que eu queria realmente entender como é que a direção de futebol, qual foi o critério que foi usado para contratar esse tipo de jogador, para fazer renovações como a de Lombardi. Isso é uma coisa desrespeitosa com o clube. Isso é desrespeito com a torcida. E aí, mais uma vez, eu faço um alerta para o treinador. Lombardi de capitão, isso é uma afronta. Isso é falta de respeito. Isso não pode ser tolerado. Não é porque o time ganhou que a gente tem que passar pano para isso, não.
Lombardi não pode sequer, não deveria sequer estar no Náutico. Quanto mais ser capitão do time. Isso é uma coisa que é uma afronta. Isso não é admissível. Não tem a mínima condição. E aí você pega pelos jogadores que entraram, o Thiago é o eterno morcego, ele é cadeira cativa, né? Já vou adiantando, que normalmente a gente fala junto com o Corneta, mas o morcego é sempre Thiago, porque Thiago é um jogador que entra para ser -1. Entra para ser uma figura nula completamente no time do Náutico. Mas, enfim, o Náutico ganhou hoje, não vamos gastar o tempo inteiro da fala só batendo pau e criticando. Mas, assim, eu vi o Náutico com um time que fez o simples, que aproximou os setores, que conseguiu ser bem postado taticamente. Um time que, Jean Carlos joga pra caralho, isso é uma coisa que a gente sempre tá dizendo. A entrada de Paiva mudou o jogo. Paiva é um atacante que em 20 minutos fez mais que Eric e Thiago no ano inteiro. Muito inteligente, participou do primeiro gol, fez o segundo. Um jogador que foi completamente decisivo, que mudou a cara do time do Náutico e que não pode nunca ficar no banco. Ele estava no banco hoje por questão física, por questão de volta de lesão, mas espero vê-lo como titular porque vai ajudar muito. É outro nível de jogador, comparado com os que vinham jogando nesse setor do Náutico. E esperar aí que com essa mudança, essa vitória, né, o Náutico consiga melhorar a questão também até psicológica, de postura, né, para que a gente consiga engrenar numa boa sequência. Vamos precisar de reforço, não dá para se iludir que com esse elenco vai subir de divisão. Com esse elenco até o risco de queda existe. O Guarani é um time muito fraco, a gente precisa também levar isso em consideração, porque foi um time que teve espaço, foi um time que o tal do Matheus Trindade, pelo amor de Deus, é o novo Luanderson mesmo. Porque o camarada só marca no golpe de vista. O gol do Guarani foi culpa dele, porque na intermediária não chega meu volante para bloquear o espaço do meio adversário. Não tem como não reclamar. Então a gente tem que frisar a falta de qualidade e a ruindade do Guarani. Caio, tu ganhando 2 contos ali de primeiro volante, tu resolvia? Ganhava, fazia. Pra ficar na frente do cara pra impedir o chute, eu fazia. Eu resolvia, eu sou cabeça de área na pelada lá da faculdade. Diógenes Braga, ouça isso, meu amigo. Olha aí os Caio aí, ó. Perfeito. 2 contos só. Não é pra contratar a gente, não. Só basta contratar um volante que preste. Olha, dê pra mim uma grade de nossa e um tira-gosto ali em Americana, a gente resolve isso. Dá em nada. Pronto. Mas aí, assim, fora essas coisas, tem alguma evolução. A gente tem algumas evoluções que precisam ser comemoradas, mas sempre frisando que o Guarani é um time fraquíssimo, que teve oportunidades até, se tivesse um time de mais qualidade, poderia ter feito mais graça, porque foi muito mal ofensivamente, o Náutico deu espaço para eles chegarem, tá? E aí a gente tem que estar alerta, porque nem todo time vai ser esse time horroroso que é o Guarani, não. Mas vale os 3 pontos, vale a vitória, vale a melhora de confiança do time, e vamos ver se a gente consegue engrenar e fazer o treinador que mostra qualidade evoluir o seu trabalho. Agora a minha diretoria precisa ajudar e contratar jogador que preze. Porque Dalpozo também não foi nocivo só taticamente, não. Foi nocivo na montagem de elenco. Porque a gente tem que lembrar que Marcão, Luanderson, que já foi embora, Trindade e afins, foi tudo indicação de seu Dalpozo também. A gente precisa lembrar disso aí. Perfeito, Caio. 2 coisas que eu quero comentar. O contrato de Lombardi, para quem está ouvindo a gente, vai até o final do ano. Então, assim, é uma virada de chave, né? Não que a última renovação já não tenha sido. É uma virada de chave. Se a diretoria renova com o Lombardi, é uma coisa, minha gente, que é o projeto que realmente o Náutico vira um clube de várzea, o que a gente vai parar na Série D, certo? Isso é uma pontuação importante. Agora, uma coisa engraçada, a Caio estava falando aí sobre
mudança de postura com o Kleiner e tal, concordo com tudo. Mas aí eu vou fazer um comentário agora que, se você souber me responder, fica aí para alguém me responder. Quando o Náutico vai bater o tiro de meta, com o Jefferson era assim, com o Marcão também, fica 2 zagueiros dentro da grande área, né? Esperando pro tiro de meta ser batido. Eles voltam meio que para dar um start no jogo. É engraçado, assim, né? Bonitinho de ver. Parece coletivo, assim, tipo, aquela coisa de seguir e tudo mais. Mas, enfim. Em termos táticos, isso é negativo, porque no contragolpe, os defensores vão dar condição para um contra-ataque do adversário, porque eles vão estar antes da linha do impedimento, né? E isso é treino. Isso é treino. Isso é Parece videogame. Não é pra Evolution Soccer, não, porra. É Rafael Ribeiro e Lombardi. Então, mas é porque é o seguinte, eles ficam linha com o goleiro, quando o goleiro pega a bola e coloca na meta. Quando ele começa a apontar, eles já avançam. É como se fosse pra uma parada assim. Se ele for bater errado, eles estão ali, sabe? Pra garantir. Não sei. Enfim. Isso é uma insegurança, porque no treino não tem esse método para você garantir que o goleiro possa fazer uma boa, né, um bom chute e que os caras estejam numa posição mais correta. Isso eu acho errado. Inclusive, Jefferson, muitas vezes, por se sentir inseguro, deixava que o zagueiro batesse e isso podia dar uma merda. Porque se o adversário pega uma bola ali na zona da intermediária da defesa do Náutico, o cara tá desguarnecido. É treino, né? Tem que treinar. Sim. Fal, primeira vitória do Náutico, ânimos renovados. O que é que tu tem para colocar de ruim, principalmente, né? Porque o nome desse programa é Corneta Alvirrubra. Mas de bom também, se você avaliar necessário. O que é que tu tem para colocar pra gente hoje? Eu vou logo falar bom, né? Porque é pouca coisa. É evidente, assim, que a mudança de treinador fez uma diferença absurda. Você vê um treinador como o Gilson Kleiner, que em 2 jogos organizou o time. Eu ainda vi em alguns momentos no primeiro tempo, em alguns momentos no final do segundo tempo, aquele bando de jogador que fica meio atabalhoado, assim, correndo meio doido. Mas, como um todo, assim, tipo, os 15 primeiros minutos foi muito igual. Talvez o Guarani fazendo uma finalização, 2. Aí depois Salatiel botou logo uma bola na trave. E Salatiel foi bem no jogo, de novo, assim, mais um jogo que ele foi bem, participou dos 2 gols, se eu não me engano. Paiva mudou o jogo, né? A entrada dele, um jogador que vem de contusão, com 20, 25 minutos em campo, assim, ele fez mais do que o resto do ataque inteiro em campo. Hereda novamente muito mal, assim, provando que a gente precisa contratar um lateral direito e agora um lateral esquerdo, né? Já que o William Simões se machucou. E Eric Daltro, no cruzamento do gol de Paiva, estava reclamando, inclusive, que foi um cruzamento horrível, né? Deu sorte que o goleiro falhou feio. Amigo, aquele foi um chute a gol. Você tá cornetando o cara. Então foi um chute a gol muito ruim, velho. Que foi um bate-fofo do caralho. Inclusive, Eric, porra. Ele, em umas 3 oportunidades que ele fez uma jogada boa, cortou para o meio, quando podia tocar para Jean Carlos ou para qualquer outro jogador que vinha chegando, ele dava aquela batida fofa, horrorosa, com curva. É o bate-fofo com curva. E se você parar para reparar, o primeiro gol do Náutico parece muito com o gol contra o Botafogo, que foi uma jogada de linha de fundo de Paiva que ele toca para trás, mas contra o Botafogo, se eu não me engano, Jean Carlos pega de primeira. E hoje, Salatiel deu um belo passe de calcanhar. Inclusive, no primeiro tempo, ele perdeu um gol, assim, porque tentou dar essa mesma bola de calcanhar, que foi foda. Eu vou cornetar o goleiro, não quero nem saber quem acha que foi um chute de longe, com força. Não foi essas coisas todas, minha gente. Foi um chute defensável. E ele não pegou, velho. Ele tinha que, no mínimo, tocar na bola ali. Ele nem chegou na bola, foi de muito longe, uma bola meia altura, assim. Não foi nem com essa violência toda. Nem foi que nem aquele chute defensável de Elber que Jefferson pegou lá em cima. Aquele ali, a gente ainda pode dar uma desculpa que foi uma bola alta, mas esse é uma bola baixa, porra, o cara nem chegou. Rafael Ribeiro e Lombardi, assim, Lombardi ridículo. Acho que tem um lance nos 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Ele arma a linha de impedimento, aí o juiz apita a cobrança e ele só sai andando, assim, com o braço levantado.
como se fosse o bandeirinha levantando a bandeira e não faz nada. Aí o cara que tá do lado dele cabeceia a bola e, por sorte, foi para fora. Porque o bandeirinha não deu impedimento no lance, apesar de a linha de ataque estar avançada. Rafael, muito inseguro, né? Assim, muito assim, dá para ser um reserva desse time. A gente precisa contratar mais um zagueiro urgentemente. 2 laterais, o direito e o esquerdo. Porque Eric Dalton, inclusive, um pouco antes do cruzamento do gol, teve 2 bolas seguidas que ele preferiu deixar a bola sair para bater o lateral longo na área do que cruzar. Qual é o lateral que prefere bater um lateral de mão do que fazer um cruzamento na área, minha gente? Pelo amor de Deus, isso não existe. Salatiel, ele foi bem, mas foi mal, porra. Naquele lance do primeiro tempo, depois da cabeçada dele, ele tentou dar o Pogba ali, fazer o giro no pé, no calcanhar, e a bola foi muito fraca, o zagueiro tirou. Vou fazer uma menção honrosa novamente a Haldane, que com todas as suas limitações e inexperiência, mostra o quão Dalpozo era inadequado para esse elenco, porque ele não conhece os jogadores que tinha, porque Haldane poderia ter sido nosso primeiro volante desde o início da temporada, e economizar muitos jogos que a gente teve com o Luanderson, levando bola nas costas, bola fácil na marcação. Josa já mostrou que também está completamente limitado, não tem mais condições de atuar profissionalmente para um clube de Série B, ou pelo menos num clube do patamar do Náutico. A idade pesou, o Jorge Henrique apanhou o jogo todo, porra. A gente ficou devendo um cartão vermelho pro Guarani aí, viu? Apanhou muito o Jorge Henrique. Jean Carlos também cadenciou muito o jogo. Quando a gente estava muito afobado, ele sempre segurava a bola e levava uma falta. E Kleina mostrou que desconhece um pouco o elenco ainda, né? Quando o Eric Daltro foi entrando nas peças, quase que a gente não bota Paiva no jogo. Ele chamou ali, se eu não me engano, Jonathan, talvez Lombardi, Jean Carlos, Jorge Henrique. E se Paiva entrou no lugar de Jorge Henrique estava nessa conversa porque ele estava no limite, ele tinha que sair mesmo. E quase que ele queima essa substituição e ser ruim pra gente. O elenco, para mim, está em formação. A gente tem que dar um jeito de botar esses jogadores em atividade em outro lugar ou botar para treinar em separado do elenco. A gente tem que abrir vaga no elenco para contratar. E assim, a defesa é o setor prioritário, porque a gente precisa de 2 laterais. O William Simões vai ficar aí pelo menos um mês fora, é o que eu estimo. Quem viu a imagem, assim, foi uma virada de pé feia. E a gente não sabe como o Ronaldo Alves vai voltar, né? Ele pode ter mais lesões musculares, não sei, para se readequar aí ao elenco que já está no ritmo de jogo. Na expectativa para ver Chiesa e Paiva juntos. Espero que não Chiesa, Paiva e Salatiel, porque isso quer dizer que a gente está muito precisando do resultado no jogo. Mas a gente já viu quanto o Salatiel pode produzir diferente com o Gerson Kleina, né? Só o fato da movimentação, fazer o giro como pivô, ficou ele e Paiva ali fazendo um pivô para o outro e a jogada deu certo, a gente conseguiu o gol e conseguiu pressionar mais. Mas, como o Caio falou, né, Gilson Kleina evidencia o que o Náutico tem de bom, porque ele conseguiu organizar um time que estava completamente bagunçado e treinava junto há 6 meses, há 1 ano e, 5 meses com o mesmo treinador. E ele chegou e deu uma cara nova ao time com os mesmos jogadores, né? Então, na expectativa por contratações, na expectativa aí pelas voltas das lesões, mas o Náutico, por enquanto, briga para não cair. A gente virou a página da tabela, a gente está a 2 pontos do G4, mas a gente está a poucos pontos da zona de rebaixamento também, né? A gente precisa vencer esse próximo jogo em casa para poder se estabelecer, pelo menos, enquanto competitivo e poder ter um campeonato mais tranquilo, porque não dá para, com essa quantidade de empates, acho que a gente chega muito longe. Eu sei que em muitos empates e algumas vitórias a gente consegue se livrar do rebaixamento fácil, mas a gente precisa brigar pelo acesso. O time tem peças boas e contratando umas 5 peças aí dá para chegar lá. Massa, amigo. 2 comentários rápidos, na verdade 3. Daltro é um cara que ele é reserva, mesmo sendo Série B. Veja, o time titular do Náutico, pra mim, é reserva. E Daltro, ele é reserva. Ele é reserva do time reserva, digamos assim. E quando ele entra, eu acho que Daltro tem peculiaridades de lapsos individuais que eu acho importante.
Eu falei no jogo no corrida passado isso. Eu acho que Dalton tem umas características de drible limitadas, é óbvio, e os times de baixa qualidade técnica ajudam. Mas ele prende muito a bola. Ele dribla 1, dribla 2, e ele quer driblar 3, 4, 5, ser o próximo Messi, né? E não vai rolar. Então, O cruzamento hoje do gol de Paiva foi ridículo mesmo, a pedalada feiosíssima, é um cruzamento horrível. Pois é, mas aí, mesmo assim, ainda foi uma jogada individual, né? Foi horrível, mas foi uma jogada individual. E aí, eu acho que hoje ele soube aproveitar melhor, sabe? Soube fazer aquela pala de que ele é um jogador de drible e conseguir aproveitar mais coletivamente essa, não sei se é qualidade, mas essa característica, vamos botar assim. Sobre a bola defensável de Marcão, a gente já discutiu isso no grupo. Eu discordo, amigo, reitero aqui. Mas sua opinião é importante para nós. E tu falaste que o Kleina desconhece o elenco e que ele chamou ali na beira do gramado para substituição. Ele chamou Jonathan, Haldner e Jorge Henrique. Eu achei engraçado, porque Jonathan e Jorge Henrique, beleza, mas Haldner, como se fosse um jogador experiente para pensar como a gente faria, sabe? Tipo... Mas ele tá valendo bem a linha defensiva. Eu achei ele muito... Da primeira partida para hoje, ele evoluiu bastante. Mas eu acho que talvez fosse melhor ele chamar Jean Carlos no lugar de Haldner. Eu sei que ele estava pensando defensivamente também, mas eu acho que Jean Carlos talvez fosse melhor para dar uma opinião ali do que Haldner. Vai ver, ele só estava perto. Enfim. Por último, e não menos importante, nosso amigo em Terras Imperialistas, Caio César. O que é que você achou desse jogo de hoje? Meninos, é importante que eu deixe bem claro para todos nós aqui que o Náutico foi mais time. Nós somos uma corneta alvirrubra, mas temos que levar em consideração o que é o jogo no total, tá certo? Porque em números, nós percebemos que 34 bolas foram lançadas com o objetivo do gol. E o Náutico fez maioria do que o dono da casa. O Náutico chutou ao gol 18 vezes. E dentro da meta, né, o Náutico conseguiu fazer isso o dobro de vezes que o Guarani fez, tá certo? Teve posse de bola maior, executou mais passe, teve precisão maior do que o Guarani, fez menos faltas e teve mais escanteios, ou seja, o Náutico ocupou mais a área do adversário do que o contrário. Então, isso faz com que a gente perceba que a virada no primeiro tempo, onde o placar do Guarani era favorável, né, por 1-0, soava decepcionante para nós, torcedores alvirrubros, porque dava para perceber que o Náutico poderia ganhar esse jogo, tanto que o fez. Né? Tanto que conseguiu a vitória. Nos minutos finais, é fato, mas o Náutico foi mais tímido que o Guarani, o que transformou o resultado em um resultado justo no fim das contas. Embora fosse o que foi, né? O resultado foi bem dramático. Então, foi um jogo de times tradicionais de Série B, é importante levar isso em consideração, né? E por isso o jogo também foi movimentado. Nem o Náutico quer perder do Guarani, tampouco o Guarani dentro de casa quer perder do Náutico. E parece que Gilson Kleina, enquanto treinador, é um cara consciente disso, né? E por isso ele não entrou nessa onda, nessa vibe, vamos dizer assim, de usar o futebol moderno, o futebol do hemisfério norte, como um parâmetro para um time de Série B que tem muitas limitações técnicas no seu elenco. Né? Então essa coisa de 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-1-4-1, ela não funciona quando você tem um elenco como esse do Náutico. Então, o Gilson Kleina utilizou toda a sua experiência enquanto treinador de times da tabela da parte de cima, né, da tabela da Série B. Outra coisa que é importante lembrar também é que o Guarani, mesmo com uma vitória e o Náutico sem vitória alguma na competição, o Náutico ocupava uma posição melhor do que o Guarani. O que quer dizer que o empate pode sim ser uma tendência positiva. No entanto, não pode ser predominante. O Náutico tem que vencer também os jogos. O que eu acho que o Kleina também percebeu na rodada passada, quando o Náutico, em 2 falhas individuais, cedeu 2 gols ao Juventude, que é também um time tradicional para a Série B. Então, somando as 2 últimas 3 rodadas, o Náutico enfrentou o Vitória, o Juventude e o Guarani. Então, o Náutico jogou 3 jogos de Série B, vamos dizer assim, né? E conseguiu, hoje, fazer a melhor destas 3 partidas.
na minha opinião. E o dedo do treinador pesou muito nesse processo, porque Gilson Kleina percebeu que não tem o que inventar. Ele tem que utilizar o time que ele tem, né, com as falhas, com as necessidades, com os recursos basilares, vamos dizer assim, recursos de base, que ainda que são muito questionáveis com esse elenco que o Náutico tem, e trabalhar bem esse time, né, que ele está treinando. Bem, foi um jogo de dois times tradicionais, eu já disse, né? O Náutico foi mais time, de fato. Salatiel, ele mostrou evolução, mas eu não vou punir Salatiel ainda como corneta, porque ainda não acho que é um jogador profissional. Por quê? Porque Paiva, em pouquíssimos minutos, ele mostrou muito mais qualidade do que Salatiel. Então, isso já dá para perceber que Salatiel, com o tempo, ocupará esta posição, né? Pelo menos na minha opinião, se for para continuar tendo o Salatiel como este homem terminal, porque, pelo amor de Deus, no primeiro tempo, eu acho que era 37, 36 minutos, não sou muito bom com números, Salatiel, ele fez uma jogada enquanto zagueiro que foi sensacional na pequena área do Guarani. Haldney e Jean Carlos, ele me mostraram, não sei para os demais amigos, pontos muito positivos. Jean Carlos, ele é disparado o melhor jogador e ele é uma liderança técnica nesse time do Náutico. No entanto, Caio, eu não prefiro me empolgar tanto com a ideia de que Jean Carlos ele é um jogador que destoa tanto assim desse elenco, por conta de algumas escolhas que ele faz durante o jogo, onde ele prefere chutar uma bola de fora de área ao invés de fazer uma jogada. E eu falo isso por dois motivos. Primeiro, que eu não quero elogiar demais para um time da Série A não contratá-lo. E segundo, porque eu acho que ele, como todo jogador num time de Série B, ele precisa evoluir também. Ele hoje cometeu algumas falhas de passe por afobação e tentar definir uma jogada ao invés de tentar uma infiltração, uma jogada ali com um dos pontos, principalmente com o Eric, que tem mostrado determinada evolução, tá certo? Outra coisa que é muito importante salientar é que o Gilson Kleina, ele é um cara que está treinando o Náutico, vamos dizer assim, a grosso modo, há 2 jogos. Hoje foi o segundo jogo de Gilson Kleina, tá certo? E talvez ele não perceba que as lideranças técnicas no time do Náutico, elas precisam sobressair as lideranças de fala, as lideranças de discurso. Porque dar uma faixa de capitão a Lombardi é algo, na minha opinião, extremamente delicado, quando ele, enquanto jogador, não mostra exemplo de qualidade técnica e tática no jogo. E eu falo isso por quê? Porque o adversário, o Guarani, ele não demonstrou muita qualidade no setor ofensivo. Tanto que o gol hoje foi feito por um volante, tá? E se não fosse o gol do volante, o Guarani não teria feito gol algum. Tanto que a outra jogada que o Guarani quase fez um gol, que foi numa jogada aérea, né, no lance de bola aérea, foi um zagueiro que quase fez o gol. Então o Guarani não tinha atacante. Por não ter atacante, muitas vezes passa desapercebido o mau jogo do sistema defensivo, mas jogou mal. O William Simões não jogou bem, Hereda jogou muito mal. Os dois zagueiros, um deles teve uma partida de razoável para ruim, que foi... Eu acho que foi o Rafael Ribeiro, né? E o seu companheiro de zaga, que foi o Lombardi, que fez uma péssima partida. E ainda assim, ele foi premiado com a faixa de capitão. Então, isso mostra que o treinador do Náutico ainda não conhece totalmente o elenco e ainda mostra que existe uma meritocracia muito deturpada no elenco do Náutico, onde um jogador que foi até útil na Série C se coloca como uma liderança no elenco, mas que ele não tem capacidade técnica, tática e disposição, até mesmo física. Eu acho que ele também jogou mal em termos de desempenho físico, que é o caso de Lombardi. Então, como um cara desse recebe uma faixa de capitão? A faixa de capitão estava com o Jorge Henrique? Dá para Jean Carlos. Ele é uma liderança técnica nesse time do Náutico. Ele é um jogador que é confiável nesse time do Náutico. Ele é um jogador que faz e fez a diferença, né? Tanto que fez hoje, fez no último jogo. É um jogador que constantemente faz gol e gera resultado para a nossa equipe. Então, liderança de time é liderança técnica, Gilson Kleina. Mas muito obrigado pela vitória de hoje. Ai, gosto muito. Ok, vamos avançar. E eu tô empolgado, tô empolgado.
Caio César, não. Caio Reiter, Caio Feitosa. Sua corneta de hoje vai para quem e por quê? Já mandei o morcego para Thiago, como sempre. A minha corneta não tem como ser outra. Tenho que mandar para Hereda, porque fez uma partida absolutamente ridícula, mais uma vez. Está sendo nocivo ao time. Não tem a mínima condição. E aí, para aproveitar esses 30 segundinhos, eu queria que essa vitória não seja ilusória. Ela é muito importante. A gente está todo mundo comemorando, mas assim, ela não pode ser uma ilusão de que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. A direção precisa entender que o time tem muito que melhorar, que esse elenco precisa ser muito reforçado, que o nível de adversário foi muito baixo e por tudo isso não se pode iludir. Pelo amor de Deus, não dá para ficar dando tapinha nas costas e achando que está tudo bem. Pelo amor de Deus, tem que melhorar muita coisa se a gente quiser pelo menos não cair. É isso. Falcone, corneta de hoje e por quê? Incrivelmente, numa zaga que tem Rafael Ribeiro e Lombardi, meu corneta também vai para Hereda. Porque tá evidente assim que a gente não tem lateral direito. A gente precisa contratar alguém para a posição, que Hereda não vai dar conta da Série B. E se a gente insistir muito tempo com ele, assim, vai nos custar vitórias. E talvez algumas derrotas na conta dele, assim, porque defensivamente está muito fraco. Ofensivamente, assim, nem chega, errando muito passe bobo. Eu vou aproveitar e dar o morcego da rodada para seu Thiago também, que entra e não faz nenhuma gracinha. Eric, pelo menos, bate fofo com curva. Ele não tá fazendo nada. Ele não aparece nem para ciscar. Tá foda. Bate fofo com curva. Enfim, quando for na minha vez da corneta, eu reitero o que eu quero colocar. Caio César, corneta de hoje e por quê? Vou ficar com os meninos com a ideia de que existe realmente um museu, que é aquele cara que chupa o sangue, né? Que é aquele cara que, tipo, porra, que a gente quer contar com o cara e o cara vai lá e faz a merda. Então, realmente, o Thiago hoje, ele, ao invés de entrar como um suplente, né, ali no jogo, que traz aquele elemento novo, pelo menos um gás, não, o cara fez o extremo oposto. E isso realmente coloca ele como um morcego da rodada. Vou até entrar nessa onda aí dos meninos. Para não ficar com Hereda, que jogou muito mal hoje, mas ainda vou dar aquela questão do fato da idade dele, vou ficar com o Lombardi, porque o cara, quando volta depois de um tempo para jogar, o cara tem que mostrar maior motivação, né? E hoje ele estreou, vamos dizer assim, né, na Série B e estreou pessimamente. O Guarani foi que ajudou ele a não ser ainda mais evidente do que ele já foi na partida de hoje. Bom, fico entre Hereda e Lombardi também, mas vou ficar com Hereda hoje, porque faz muito tempo que Hereda vem sendo uma peça nociva ao time de fato, e aí reitero, mais uma vez, isso tem que ser naturalizado, que é o fato do psicológico. A gente tem que naturalizar o profissional de saúde mental dentro dos clubes. Veja, Hereda era uma das nossas peças principais na Série C. É um campeonato de nível mais baixo, sim. Mas o que ele vem mostrando na Série B é uma coisa... eu não sei nem classificar, sabe? Então, assim como o Thiago, para mim, ele tá claramente mal. E ele precisa de acompanhamento psicológico. E veja, eu quero que isso fique bem claro aqui, para que vocês não achem que eu tô falando que ele tá doido. Não. Qualquer pessoa precisa de acompanhamento psicológico. A vida da gente é fodida. Então a gente precisa disso. Então, jogador de futebol, e novo, como ele ainda é, mais ainda. Falcone. Náutico. Na verdade, Fala é o próximo a falar, mas vou dar uma apanhada aqui do que vai ser a próxima rodada. Náutico e Figueirense. Terça-feira. Dia 1. Às 21h30 nos Aflitos. Né? Um jogo importante, acho que bom para a gente, de fato, engatar essa sequência de vitórias aí
ficar ali entre os 4, né? Que é onde a gente deve estar, é onde a gente tem qualidade para estar, mais ou menos. Mas enfim. Qual é o teu palpite de Náutico e Figueirense, terça-feira? Figueirense acabou de trocar de treinador, né? Elano, é o treinador do Figueirense, não chegou hoje, chegou durante a semana. Então, ele vai ter poucos dias aí para trabalhar com o elenco. É a chance de a gente engatar uma segunda vitória consecutiva. Pelo que o time apresentou hoje, ofensivamente, a gente tem uma chance de fazer um 2-0, eu acredito. E com a volta de Camutanga, acredito que a zaga fica mais segura também. E aí, quem sabe, a gente não segura uma partida sem levar gols, né? Tomara. Massa, Fal. Caio Feitosa, Caio Reiter, Náutico e Figueirense, qual é o seu palpite? Caio, eu vou colocar uma coisa aqui, massa. Hoje, até 40 do segundo tempo, eu disse, porra, Caio vai acertar o palpite, né? Porque tu botasse 1-1 no palpite da última corneta. Mas graças ao universo, você errou o palpite, meu amigo. Mas coloque aí, Náutico e Figueirense, qual é o seu placar? Primeiro que ainda bem que eu errei, né? Porque errar para ter uma vitória no lugar do meu palpite é sempre bom. Agora, em relação ao próximo jogo, vamos seguir na sequência de vitórias, né? Eu acho que o Náutico, mais uma vez com sofrimento, mais uma vez com dificuldades, porque o time tem muitas deficiências, mas consegue uma vitória de 2-1, vai, contra o Figueirense. Caio César. Teu microfone está desativado. Opa, agora sim. É importante salientar que, no contexto de uma Série B, estamos numa competição que ela é muito extrema, né? Ela é muito polarizada. Se você joga do lado de cima da tabela, você joga para subir. Se você joga do lado de menos 10 da tabela, você joga para não descer. E o Náutico hoje está a 2 pontos do G4. O Figueirense, nessa situação, ele é um time que tem uma vitória, tanto quanto o Náutico, porém ele tem 2 derrotas. E o Náutico só tem uma derrota. Então, eu acho que a gente pode buscar esse resultado salientando corroborando com o que Falcone disse. Treinador novo, eu acho que a gente tem chance. Eu vou ficar com 1-0 nos aflitos. E ainda digo de quem vai ser o gol. Vai ser gol de Paiva, de novo. Massa. Eu boto 2-0 também, acho que foi Fal que colocou. 2-0 foi Fal? Foi? Pronto. É isso. 2-0 Náutico em cima do Figueirense para a gente finalmente dar essa engatada. E aí, abrindo já a nossa famosa corneta. Eu vou colocar... Corneta não, desculpa. Nossa famosa beiçada. Eu vou colocar a beiçada de hoje para amanhã. Eu tô me despedindo da minha casa e manhã tá nostálgica, assim. Ela chora por qualquer besteira. E manhã que é a alvirrubra principal dessa casa, né? Ela que instaurou a ditadura alvirrubra nessa casa. Assim. Manhã é baiana e veio morar em Recife, veio morar em Pernambuco, na verdade, com 9 anos. E aí com 14, foi assim que ela começou a torcer pro Náutico, vejam bem. Com 14, ela no Engenho do Meio, em 70, vendo o jogo Náutico e Santa Cruz pela TV. 70 que eu digo é a década, não lembro exatamente o ano exato. Ela disse que viu Náutico e Santa Cruz jogando pela TV. E aí ela disse que gostou das cores do Náutico. E aí ficou torcendo pro Náutico. E aí minha mãe é alvirrubra, fundadora de todos nós. Meu pai, eu, minha sobrinha, somos todos alvirrubros por influência da minha mãe. Que é uma mulher incrível, maravilhosa. É isso. Mãe, eu te amo. O filho é assim mesmo, mãe. A gente bota no mundo e voa. Faz parte, viu? Cheiro. Falcone, para quem é sua beiçada de hoje? Aproveitando aí a nostalgia da sua mãe, vou trazer um pouquinho de nostalgia de torcedor. Só para dizer que Jean Carlos me lembra muito Adriano, em 1999. Aquele meia, assim, meia atacante que fazia diferença no jogo. E a gente precisa ter um espírito aguerrido aí, porque tá foda. Tem que vir mais contratações, porque ele não vai dar conta sozinho.
Jorge Henrique não dá conta sozinho. Minha beiçada vai pro meu amor aqui, que tava trazendo umas brejas pra mim. Ela nem tá mais aqui. Mas é isso. Positividade aí pro Timba. Vamos torcer que esse alvirrubro é difícil, mas é muito bom. Só quando você repetiu a beiçada, viu? Mas vou deixar passar. Caio Feitosa. A minha beiçada de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou dar uma beiçada para uma pessoa específica, mas para uma parcela da torcida alvirrubra, porque hoje é sexta-feira. Se não fosse a pandemia, num jogo desse, o torcedor, o trabalhador alvirrubro, E a trabalhadora? o trabalhador, a trabalhadora que bateu ponto, que passou a semana toda no perrengue, chega na sexta-feira, já quer tomar uma de todo jeito. Dia de jogo, então, nem se fala. Dia de vitória, fora de casa, aí é que é dia de se esbaldar. Então, eu quero dedicar ao torcedor, à torcedora, ao alvirrubra, que estaria, nesse momento, se não fosse a pandemia, no Beco da Fome, lá no Sebo, no centro da cidade, no Engenho do Meio, aqui em Geninho, em Jardim Atlântico, que ia estar tudo nesses botequinhos, tomando uma, botando um brega estigadíssimo na Junk Box, para comemorar a vitória do time. Para esse torcedor, eu dou a minha beiçada e eu já digo logo, esse programa tem que ter com uma música de encerramento algum brega, de preferência do Conde. Eita porra. Tem que ter aquela música, Caio. Parabéns pra você. Acochou a edição. Caio César, mandei sua beiçada. Olha, eu vou te falar que o que você falou, Alice, foi muito emocionante para mim, porque estando aqui a, milhares de quilômetros da minha família, é muito difícil. Porque, por exemplo, a primeira coisa que o meu pai, quando faz uma chamada, um hangout para mim é: e o Náutico da gente, hein, meu velho? Então, a minha beiçada de hoje vai para Filomeno Nunes Filho, nascido no distrito de Umbuzeiro, interior da Paraíba, torcedor do Náutico, fez minha família ser náutico, não por imposição, mas por amor, por respeito às cores do Náutico e por escutar as histórias do Náutico do passado. E por acreditar no Náutico do presente e por ainda amar esse Náutico que vai ser feito no futuro da gente, sabe? Tô com muita saudade do senhor, pai. Logo, logo a gente vai fazer um churrasco bem massa, tomar uma. Última vez que a gente se viu, quer dizer, a penúltima vez que a gente viu antes de uma viagem, a gente tomou uma do caralho, a gente empatou com o Paysandu, né, no jogo de ida da Série C. Minha mãe, minha irmã Claudinha, todos nós alvirrubros pra cacete, numa rua que só tem rubro-negro e tricolor, né? Sozinhos, isolados, porém apaixonados e doidos pelo Náutico. Então, obrigado, Alice, por lembrar afetivamente dessa memória que eu preciso sempre reforçar todo fim de semana sobre a minha família, os sofredores. Inclusive, a primeira vez que eu fui para o estádio com meu pai foi contra um jogo, foi num clássico, a gente perdeu e o pessoal estava todo gritando, brincando com a gente, chamando a gente de sofredor, e assim, não tem problema não, a gente é sofredor mesmo, e é por isso que a gente tá aqui na corneta, por sofrer, mas só sofre quem ama, né? E o meu pai me ensinou a amar as cores do Clube Náutico Capibaribe. Ele, minha mãe e minha irmã. Obrigado por me fazer alvirrubro, gente. Caio que tá com o cabelo na régua. Vocês que não estão vendo ele aí. Meti a mar, né, amiga? Ele tava com o cabelo cacheadinho, assim, parecendo um projeto de blackzinho, mas ele cortou agora na régua, tá lindo, maravilhoso. Tá verão, o calor é forte, velho. É isso, gente. Mensagem de sempre. Os comentários estão ativados. Façam comentários no próprio programa, no Drive. Boatos aí que talvez dizem que vai surgir um teaser desse programa, dos vídeos, né? Que a gente grava por vídeo também. A gente manda para vocês o áudio, mas gravamos por vídeo. Vemos um na cara dos outros. E aí, boatos que vai sair um teaser, né? Vamos esperar para ver se isso é verdade. Um cheiro para todo mundo, um cheiro para todos e todas. Botem sugestões, critiquem a gente mesmo, diga que não gostou, sugestões, a gente tá aí para isso, né? É um espaço que a gente O público tem que cornetar a corneta também. Isso. O público tem que cornetar a corneta, é isso.
Um cheiro e até terça-feira. Parabéns pra você por tudo que fez e por merecer. Parabéns pra você, é hora. Muitas felicidades, mais saúde, meu Deus, que glória.